grupo de jovens moradores de favelas do Rio de Janeiro e de outras comunidades do país lançou o Movimentos, Drogas, Juventude e Favela. Nós vamos saber mais sobre esse assunto, o que é esse movimento, que aqui aparece no plural, conversando agora com a Ana Clara Telles, que é pesquisadora da área de política de drogas do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, e também com a Jéssica Souto, que é produtora audiovisual. As duas estão envolvidas neste movimento e é com elas que a gente conversa agora para saber mais detalhes a respeito dessa iniciativa. Ana Clara, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Oi, Jéssica, tudo jóia? Oi, tudo certo. Eu queria começar perguntando para vocês qual é o objetivo desse movimento. Eu queria que vocês explicassem como ele funciona, o Drogas, Juventude e Favela, começando por você, Ana Clara. Tá, ok. Bom, o movimento ele nasceu como um projeto do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, onde eu trabalho. E o objetivo era começar a inserir a favela no debate sobre política de drogas, que já era feito em vários espaços diferentes da cidade, só que dessa vez como protagonistas, entendendo que a juventude das favelas do Rio e de outros espaços periféricos do Brasil são os mais impactados pelas políticas públicas sobre drogas, especialmente pelo que a gente chama de guerra às drogas, né? Que é tratar as drogas ilícitas a partir da lógica da guerra, do combate militarizado. Agora, Jéssica, para você, de que maneira esse movimento pode trazer um outro olhar, partindo do olhar, inclusive, de quem é impactado por essa guerra, como classificou a Ana Clara? Então, a gente tem, na verdade, se juntado justamente para estudar e buscar essas alternativas, partindo do princípio que tudo que a gente tem planejado, tudo que a gente tem como legislação e como políticas públicas pensando a questão da guerra às drogas, não funcionou até hoje. Então, a gente quer ser incluído nessa conversa porque, afinal de contas, somos nós que estamos morrendo todos os dias, né? Pensando a partir desse ponto, a gente levanta uma bandeira de que a guerra às drogas ela tem que ter um fim e que políticas públicas elas têm que ser pensadas a partir da educação e da saúde. Política de drogas tem que ser pensada a partir da educação e saúde, não de guerra. Uhum. Jéssica, qual que é a região do Rio em que você vive? Eu moro no Complexo do Alemão. Uhum. E como essa questão, essa guerra às drogas impactou a sua vida até aqui? Olha, impacta diretamente, não só a minha, mas de toda a favela, no sentido de que a gente é lesado o tempo inteiro. Tanto por questão de um racismo estrutural que está dentro da polícia, quanto em relação aos constantes tiroteios que a gente é obrigado a se tornar refém. Então, ou a gente está trancado dentro de casa sem poder trabalhar, sem poder estudar, ou a escola fecha, e nisso milhares de alunos são lesados, são impedidos de estudar, de conseguir uma formação básica, mínima que seja, e isso, na verdade, acaba refletindo no futuro, né, dessa juventude, principalmente nessa questão da segurança pública em si. Porque se você está impedindo que uma criança ela vá à escola, e você está deixando ela naquele tempo ocioso, num cenário de extrema guerra, de extrema violência, você não está dando muitas alternativas. Sem dúvida. Ana Clara, tem também uma cartilha, né, que vocês publicaram. O que tem nessa cartilha? Isso, a cartilha é um dos principais produtos do movimento, né? Durante um ano, a gente fez um processo de formação com esses jovens para eles conhecerem mais sobre o debate em torno das políticas de drogas. E a partir dos primeiros encontros, a gente percebeu que existia necessidade de construir um material sobre drogas que fosse abrangente, que compreendesse várias áreas diferentes do conhecimento e que, ao mesmo tempo, fosse acessível para as populações que moram nas favelas e para a sociedade de uma forma geral, escrito por jovens de favelas para jovens de favelas. Então, a cartilha ela nasce a partir dessa percepção de que existia necessidade desse tipo de material. É uma cartilha pequena, uma cartilha de bolso, que pode ser acessada no nosso site, que é o movimentos.org.br, e que vai tratar políticas de drogas lidando com os seus diferentes aspectos. A questão da segurança pública, do sistema de justiça criminal, da saúde pública e da redução de danos, das legislações ao redor do mundo. Então, assim, para quem quer saber mais sobre políticas de drogas e, ao mesmo tempo, a partir de um discurso acessível,
pode procurar a nossa cartilha, porque a gente fez um ótimo trabalho, acredito eu, principalmente jovens do Movimentos, em organizar todo esse material num lugar só. É um trabalho necessário, movimentos.org.br, por lá dá para acessar a cartilha digital. Jéssica, como tem sido o envolvimento de outros jovens das comunidades nessa discussão? Era uma discussão que já acontecia, que agora de alguma maneira ela está mais organizada? Existiam jovens que acabavam não se dando conta de como esse problema afetava a vida deles, percebiam, lógico, o impacto, mas não percebiam a necessidade da discussão. Como que está sendo essa mobilização? Não, então, acho que eu posso dizer que eu sou essa jovem que não acreditava, que não entendia o quanto a guerra às drogas impactava no meu dia a dia. Eu sofria com toda essa questão de violência, dos tiroteios constantes, na paralisação do meu cotidiano, e eu não associava isso a uma guerra a determinadas substâncias, que alguém definiu que eram legais e outras ilegais. A partir do momento que eu comecei esse trabalho com o movimento, foi um trabalho de estudos, de bastante pesquisa ao longo de mais de um ano. A gente fez algumas oficinas com grandes especialistas da área de drogas e substâncias. E, assim, foi muito relevante para tudo que a gente está construindo. Agora, pessoalmente, foi realmente um estalar de dedos, assim, e ver um novo horizonte. Porque quando finalmente caiu a ficha de que tudo que estava acontecendo, esse bloqueio do meu dia a dia, da minha rotina, esse monte de vidas que são tiradas todos os dias, em nome de uma substância que no final das contas está matando menos do que o combate a ela, assim, foi realmente louco. Agora, esse primeiro momento a gente fez essa capacitação com um grupo de 15 jovens, e a ideia é que esses 15 jovens agora eles comecem a disseminar todo esse conhecimento que a gente conseguiu absorver e começar a trabalhar isso com outros jovens de outras áreas, para que é um conhecimento, na verdade, aberto, para que as pessoas se apropriem e usem da maneira que quiserem para levar a informação para todo mundo. Super importante isso, dessa rede de multiplicadores, e eu estou conversando com vocês e abri aqui o movimentos.org.br, abri a cartilha, e tem um dado aqui sobre o qual muita gente simplesmente não fala, Ana Clara, que é o seguinte: você sabe quais são as drogas mais consumidas no Brasil? E aí tem com 50% o álcool, né, que é uma droga legalizada e que nem é considerada por muita gente droga, né, Ana Clara? Exatamente. O fato de algumas drogas serem consideradas legais e outras ilegais faz com que a gente só preste atenção nos efeitos nocivos e nas potencialidades que as drogas ilícitas causam. E a gente não olha para como fazer políticas públicas eficientes para as drogas que são legais, no caso do álcool, do tabaco e por aí vai. O álcool, ele é uma droga bastante perigosa, inclusive, é uma droga que causa vários efeitos ao consumidor e à sociedade como um todo, mas isso não é discutido porque a gente escolhe prestar atenção apenas nas drogas que a gente, a partir de um processo histórico, resolveu criminalizar. E isso tem dois efeitos. O primeiro deles é que a gente presta atenção, em problemas menores, que são os problemas causados pelas drogas ilícitas, e não olha para o que realmente causa danos de forma grande na sociedade, que é como a gente regula o álcool e regula mal, né? Existe uma regulação do álcool hoje no Brasil que é bastante flexível, que permite, por exemplo, uma série permite propaganda, permite em que o acesso ao álcool ele é facilitado e estimulado. E existe pouca discussão sobre quais são os efeitos do álcool no corpo, né? Não no sentido de demonizar o álcool, mas de fazer com que as pessoas tenham acesso a informações honestas e de qualidade sobre a droga que ela está consumindo. Eu acho que essa é a principal questão. A gente olha para as drogas que fazem menos mal à sociedade e a partir daí a gente cria uma guerra para combatê-las, e a gente não olha para outros problemas que são causados pelas drogas lícitas. Jéssica, quais são então os próximos passos do Movimentos? Para onde ele pretende se expandir? Olha, acho que a gente tem pensado, logo inicialmente, a gente pensava numa expansão nacional,
Mas acho que o movimento é para ganhar o mundo. Acho que essa ideia de combate às drogas, essa coisa da política em si, a gente tem que discutir isso com a sociedade como um todo, mas assim como o Brasil, tem outros países também que estão nessa mesma luta travada e, enfim, a gente agora vai participar em outubro de uma conferência sobre políticas de drogas em Atlanta. Eu acho que também é um passo importante da gente estar indo conhecer realidade de outros lugares, de outros países e trazer um pouco também do que é de produtivo e o que está tendo de avanço lá de fora para a gente se concentrar mais e não só apontar as falhas, mas também trazer soluções, né? Uhum. E eu acho que é isso, a gente está começando, mas a nossa ideia é realmente expandir e principalmente entrar em cada favela, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil. E é justamente isso, a gente agora tem que disseminar todo esse conhecimento, tudo isso que a gente adquiriu durante esse um ano e multiplicar e fazer com que isso traga realmente alguma transformação para a realidade das favelas. Inclusive, essa história da transformação, de como mudar essa situação, está presente na cartilha também, em que há exemplos de que como outros países do mundo estão lidando com a questão, já abandonando a lógica da guerra e testando outras políticas de combate às drogas. É um debate super necessário, uma conversa que precisa ser realizada e a gente partiu aqui de um ponto importante do Movimentos. Para você conhecer mais o trabalho do Movimentos, você vai lá no movimentos.org.br. Eu conversei aqui no Revista com a Ana Clara Teles, pesquisadora da área de política de drogas do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, e também com a Jéssica Souto, que é produtora audiovisual, também está envolvida no Movimentos, e ambas trouxeram essas informações importantes para a gente aqui a respeito dessa iniciativa. Muito obrigada, Ana Clara. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Obrigada também, Jéssica. Um abraço para você. Obrigada. Valeu pelo espaço. Agora são